Irmãos, bom dia. Graça e paz. Bom dia, irmãos. O pessoal deu uma cochilada aí, ué. Enquanto as nossas crianças vão se retirando, vamos abrindo aí as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Querendo o Senhor, nós iremos finalizar hoje este capítulo de número 4. Eu tenho aproveitado as oportunidades recentes que tive de falar com os irmãos para poder juntos meditarmos neste capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós faremos as leituras dos versos de número 11 até o verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu quero convidar os irmãos a fecharem os olhos mais uma vez. Nós iremos ter um momento de oração silenciosa em que poderemos suplicar ao Senhor pela bênção da iluminação do teu Santo Espírito. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor a bênção da iluminação do teu Espírito Santo na condução deste estudo. Ao lermos a tua palavra, nós estamos cientes, ó Deus, de que carecemos desta ação poderosa do teu Espírito para nos confirmar estas verdades na mente, no coração, para que, então, ao confirmá-las em nossas mentes e em nossos corações, possa, então, por meio também desta ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor produzir em nós aquelas transformações que visam nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Este é o propósito do Senhor, é a vontade do Senhor para os teus servos, é conformar-nos à imagem de Cristo Jesus, que é a perfeita revelação do Senhor e o representante e a perfeita imagem da nova criação. Ó Deus, que ao contemplarmos essas verdades, que ao lançarmos o nosso olhar, a nossa atenção, que ao nos dedicarmos na busca por compreender melhor este texto, nós possamos então, ó Deus, ser alvos desta graça especial do Senhor que nos muda, que nos transforma, que nos faz menos parecidos conosco e mais parecidos com Cristo. Eu oro, Senhor, suplicando ao Senhor que o Senhor faça isso por tua misericórdia somente, não porque nós detenhamos o direito de recebermos estas coisas, não porque nós as tenhamos conquistado pela força do nosso braço. Nós não podemos fazer isso, nós estamos cientes disso. O Senhor nos concede estas bênçãos unicamente por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Então, conceda-nos esta bênção, esta manhã, mais uma vez, de ouvir o Senhor, de sermos instruídos pelo Senhor. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos já há algumas semanas, é a nossa terceira lição neste capítulo de número 4
da primeira carta de Paulo a Timóteo. Na nossa primeira lição, nós lançamos aí a nossa atenção sobre os 5 primeiros versos do capítulo de número 4, onde nós vimos ali um alerta do apóstolo Paulo com relação à presença de um falso ensino que já atuava no meio da comunidade de Éfeso ali e nas adjacências, nas cidades que pertenciam ao distrito de Éfeso. Então, ele incumbe ao ministro, ao pastor Timóteo, de advertir os crentes daquela comunidade quanto à presença deste falso ensino. Mas havia uma característica neste falso ensino, que era o fato de que ele estava se apresentando em sua forma inicial. A advertência do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é de que em um tempo próximo, em um futuro próximo, aquela heresia ela ganharia corpo. Ela se tornaria ainda maior. Em um futuro próximo, aquele falso ensino, ele haveria ainda de se desenvolver. E, igualmente, a advertência do apóstolo Paulo para com Timóteo é a de que ele deveria advertir os seus irmãos, os seus ouvintes, os crentes de Éfeso, quanto a esta realidade. Então, ele vai apresentar algumas características deste falso ensino. Posteriormente, na nossa segunda lição, já nessa segunda perícope que nós lemos, nós vimos aí algumas advertências agora um pouco mais pessoais do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, como meio de o estimular no cumprimento do seu dever. Paulo então vai ter em mente ali a figura de um atleta e vai mostrar como Timóteo ele deve cuidar de alimentar-se das palavras da fé e da boa doutrina, ele deve cuidar de dar o devido valor ao exercício da piedade em detrimento do valor amplamente divulgado naquele tempo do exercício físico. Paulo vai ensinar que o exercício para a piedade, ele em todas as coisas é proveitoso, porque ele traz consigo a esperança da vida que é e daquela vida que há de vir, ou seja, ele transcende a vida que nós a conhecemos, esta vida terrena, e vai advertir e vai mostrar a Timóteo que é justamente esta razão, a razão de terem colocado a sua esperança no Deus vivo, que os motiva a trabalhar então arduamente no cuidado com a piedade. E aí nós chegamos então a este texto que nós lemos aqui, a continuação desta perícope do capítulo de número 4, onde o apóstolo Paulo inicia então dizendo ao jovem Timóteo assim: ordena e ensina estas coisas. Você que está com sua Bíblia aberta aí, permaneça com sua Bíblia aberta, nós vamos lançar o nosso olhar sobre esse texto mais algumas vezes. Ele inicia no texto que nós lemos, verso de número 11, dizendo: ordena e ensina estas coisas. Paulo está direcionando um conselho que diz respeito mais diretamente agora a Timóteo, e Timóteo recebe uma ordem. Aqui nós podemos percebê-la na apresentação destes dois verbos: ordena, ou continue ordenando, e ensina, ou continue ensinando. Ele deve ordenar quais tipos de coisa? Quando o apóstolo Paulo diz ordena e ensina estas coisas, a que coisas ele se refere? Quanto à ordenança, quanto àquilo que o jovem Timóteo deve ordenar, ele deve ordenar coisas como aquilo que nós vimos nos versos anteriores. No verso de número 7 em especial, quando o apóstolo Paulo orienta a advertir a igreja para que rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, e não somente advirta a igreja, mas ele também as rejeite, e também a ordem do cuidado com o exercício na piedade. Timóteo deve ordenar estas coisas, e também algumas outras que estão implícitas aí nos 5 primeiros versos. E ele diz também, ensina estas coisas. Quais coisas são estas
que o jovem Timóteo deve ensinar. Ele deve ensinar coisas como estas que o próprio apóstolo Paulo vem ensinando no capítulo de número 4. Coisas como o fato de que ele deve advertir aquela comunidade de que a apostasia ela está chegando em uma forma de ascetismo naquela comunidade. Ele deve ensinar estas coisas. Ele deve ensinar que este erro, esse ascetismo, este falso ensino que começava a brotar naquela comunidade, ele é um insulto a Deus e à obra da criação. Nós vamos perceber isso nos versos de número 4 e 5. E ele deve ensinar também que um ministro excelente, ele é aquele que se alimenta da sã doutrina, que ele também é encarregado de transmitir a outros o que nós podemos ver no verso de número 6. E ainda, ele deve ensinar que o benefício que provém da vida piedosa, ele transcende aquele que resulta do treinamento físico, o que eu já mencionei aqui com os irmãos, e nós podemos ver aí ao longo dos versos de número 8 até o verso de número 10. Então, Timóteo deve ordenar e ensinar estas coisas ao seu irmão, aos seus irmãos, àquela igreja. Este é o dever dele. E como a palavra em especial aqui ordena, como a palavra ordena, indica o que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui para o jovem Timóteo, é que deve haver um tom de autoridade no seu ensino. O propósito do apóstolo Paulo aqui claramente é inspirar Timóteo. Timóteo, ele era um representante do apóstolo Paulo, mas ele era muito tímido. Nós vamos aprender isso ao longo do estudo destas cartas pastorais. Timóteo, ele apresentava em seu caráter esta característica de timidez, e Paulo está dizendo para ele assim: olha, você deve ordenar estas coisas, você deve imprimir um tom de autoridade no seu ensino, você deve, Timóteo, exibir firmeza ao ensinar estas coisas à igreja. Quando ele se utiliza desta palavra ordena, há aqui um tom imperativo, um tom que requer autoridade de Timóteo como ministro do evangelho para a igreja de Éfeso. É possível, meus irmãos, nós presumirmos que no ano de 51, logo no ano de 51 depois de Cristo, logo quando Timóteo se juntou a Paulo durante a segunda viagem missionária, ele havia atingido nesta época, neste ano, provavelmente uma idade entre 22 e 27 anos. Se este cálculo aqui dos historiadores e comentaristas bíblicos, exegetas, é um cálculo correto, então Timóteo, ao ano da escrita deste documento, dessa carta, provavelmente o ano de 63, ele tem algo em torno de 34 e 39 anos de idade. Para aquele tempo, era alguém jovem. E é por isso que no verso de número 12, o apóstolo Paulo vai iniciá-lo dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade. Naquela época, isso é reconhecido pelo historiador Irineu também, a etapa da juventude, ela compreendia ali os anos entre 30 e 40 anos. É possível, então, que Timóteo tivesse algo em torno aí dos 34 aos 39 anos, sendo ele ainda, para aquele tempo, um jovem à frente de uma igreja. Além disso, se nós considerarmos a possível idade de Timóteo, nós devemos considerar também o fato de que, para a posição que ele ocupava, ele era também muito jovem. Ele não era somente jovem para o seu tempo, ele não era reconhecidamente jovem no seu tempo somente, mas ele era demasiadamente jovem para ocupar a posição que ele ocupava. Para ser um ministro, um representante apostólico, representante do apóstolo Paulo, ali diante daquela comunidade, ele era
muito jovem. Ele, para ocupar aquela posição, ele era muito jovem. Ele era líder sobre todos os presbíteros da igreja de Éfeso e das cidades vizinhas, das cidades que tinham ali comunidades, igrejas que pertenciam a esta igreja de Éfeso. Os jovens, não raro, meus irmãos, eles eram inaptos, considerados inaptos para determinadas posições de lideranças, e muitos ofícios eles só estavam disponíveis para os jovens a partir dos 30 anos. No costume judaico, para que se tenha ideia, na tradição judaica, a idade mínima para muitos cargos era a idade de 40 anos. Se esta tradição judaica fosse ainda considerada, levada em conta neste tempo, então Timóteo ele era considerado inapto para poder ocupar uma posição de liderança diante daquela igreja. E com quase toda certeza, meus irmãos, muitos cristãos ali de Éfeso, e em particular os presbíteros, aqueles que ocupavam cargos de liderança na igreja, eles eram pessoas de uma idade mais madura. E se por algum tempo eles haviam servido sob a liderança do veterano apóstolo Paulo, agora para eles talvez seja inconcebível olhar alguém tão jovem à frente daquela comunidade. Nós precisamos mais uma vez aqui nos lembrar que foi o próprio apóstolo Paulo responsável por plantar a igreja de Éfeso, por dar início àquele trabalho. E havia ali uma liderança já instituída naquela comunidade, líderes, anciãos de idade mais madura, que agora estavam sendo pastoreados por um jovem, por um menino, para alguém que talvez, segundo a concepção deles, fosse considerado imaturo demais. Então é muito possível, não é errado presumir, considerarmos aqui, irmãos, que muitos, especialmente estes da liderança, eles olhavam para Timóteo com desaprovação e com desprezo. Imagine só, pastoreados por Paulo, membros da liderança ali, juntamente com o apóstolo Paulo, agora tendo de ouvir um garoto ensinar as coisas as quais o apóstolo Paulo o havia encarregado de ensinar. Timóteo, ele era um homem mais jovem, e ele era, como eu disse também, uma pessoa naturalmente mais reservada, uma pessoa mais tímida, e ele ocupava ali uma posição em que ele deveria exercer autoridade sobre quem era mais idoso, mais maduro. E é daí que nós percebemos esse mandamento, é um mandamento, uma ordem do apóstolo Paulo no verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. O idioma grego aqui vai nos dar a ideia da tradução dessa frase aqui como sendo que ninguém pense pouco de você, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele vai continuar o verso de número 12, dando uma orientação muito específica, muito direta ao jovem Timóteo. E essa orientação aqui, irmãos, ela diz respeito a como Timóteo ele ia combater o desprezo e a desconfiança por parte de alguns ali naquela comunidade da qual ele era o pastor. Paulo vai mostrar que Timóteo ele deve viver de forma exemplar. As qualidades que nós vemos aqui no verso de número 12, as qualidades em que Timóteo ele deve se sobressair, elas são aquelas, irmãos, em que com bastante frequência, normalmente a juventude é muito deficiente. Muito deficiente. Mas Paulo está dando uma orientação aqui a Timóteo, mostrando a forma como ele deveria contrabalancear o desprezo e a desconfiança por parte da liderança daquela igreja que estava sob a autoridade dele. Paulo está dizendo que o jovem Timóteo, ele deve ser alguém que se porta, que vive de maneira exemplar. Ele vai dizer aí na continuação do verso
de número 12. Pelo contrário, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. Deve ser evidente para os crentes em Cristo, dentro daquela comunidade, que a autoridade do pastor, do ministro, ela não decorre da idade, mas ela decorre do caráter. É daí que vem a autoridade dele. Por isso que Paulo está falando para Timóteo, torna-te o padrão dos fiéis. Torna-te o exemplo de um fiel nesta comunidade. Eles devem segui-lo. Eles devem ter em você um padrão a ser observado e a ser repetido. E é desta forma que Timóteo vai conquistar o respeito dos crentes, tornando-se padrão dos fiéis. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em que? Ele vai dizer aí, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Os dois primeiros destes 5 mencionados aqui, palavra e procedimento, aplicam-se à vida pública de Timóteo, enquanto os outros 3, o amor, fé e pureza, eles dizem respeito a qualidades interiores, mas que também elas se manifestam, se expressam publicamente. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, torna-te padrão dos fiéis, na palavra ele está dizendo que torna-te padrão dos fiéis na conversação pessoal. Nós devemos observar isso. E o quanto é que nós não falhamos nisso, não é, irmãos? Especialmente jovens, nós jovens. Nós normalmente pecamos muito nas nossas conversas pessoais. Nós deixamos as nossas conversas irem até lugares onde elas não deveriam ir. As nossas conversas deveriam edificar uns aos outros. Elas deveriam seguir um padrão cristão de ser. E normalmente é muito comum que nós conheçamos de fato as pessoas ao participarmos de uma conversa um pouco mais pessoal com ela. Às vezes, nós aqui dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, nos portamos de uma forma um pouco mais ilibada, nós conversamos de uma forma um pouco mais cuidadosa, mas quando alguém se põe a conversar com a gente em uma outra oportunidade, é como se nós nos descaracterizássemos do crente aos domingos e assumíssemos uma outra persona, ou então, na verdade, revelássemos a nossa personalidade real. E as conversas são as mais fúteis e terríveis possível. Timóteo deveria tornar-se padrão dos fiéis na conversação pessoal. E aí Paulo vai dizer também que ele deveria tornar-se padrão no procedimento, ou seja, nos costumes, nos hábitos, no modo de tratar as pessoas. E isto aqui é uma orientação e uma ordem particular do apóstolo Paulo a Timóteo, mas que se estende a todo e qualquer ministro do evangelho. E não somente aos ministros, pastores, presbíteros, se estende, meus irmãos, a qualquer um de nós cristãos. Nós devemos igualmente nos preocupar com estas verdades. Nós devemos nos preocupar com os hábitos, os costumes, com o modo de tratar uns aos outros, para que nós possamos nos portar de um modo distintamente cristão. Esta é a vontade de Deus para nós também. Paulo continua dizendo agora que ele deve tornar-se padrão no amor, ou seja, no profundo apego pessoal aos seus irmãos, ali manifestando uma genuína preocupação com o seu próximo, buscando sempre a promoção do bem-estar de todos. Timóteo deveria amar aquela igreja, amar aquela gente, amar os seus irmãos. E não somente os seus irmãos, quando nós lemos a palavra, o que nós aprendemos com o nosso mestre Cristo Jesus, é que nós devemos amar não somente aqueles
os nossos amigos, aqueles que fazem parte da nossa família, aqueles com quem nós temos coisas em comum, mas ele nos orienta a que devemos amar também até mesmo os nossos inimigos. Timóteo deveria tornar-se padrão no amor. E ele continua dizendo que deveria ser também, tornar-se padrão dos fiéis na fé, ou seja, neste exercício, no exercício do dom de Deus, que é a raiz da qual brota o amor. E deveria tornar-se padrão dos fiéis também na pureza, ou seja, na completa conformidade de pensamento e ato com a lei moral de Deus. Como que Timóteo iria vencer a desconfiança da liderança daquela igreja e de parte dos irmãos mais velhos daquela igreja? Tornando-se padrão dos fiéis, vivendo de um modo distintamente cristão, tornando-se exemplo para aquela comunidade. Esta é uma tarefa só de um pastor, irmãos? Isso é o que o Senhor requer somente dos presbíteros da nossa igreja? Ou será que isso não é também o que o Senhor requer de nós? Eu creio que é o que o Senhor requer de nós. Mas como nós podemos perceber com muita clareza, esta nossa relação dualista com a fé nos faz viver um fenômeno muito distinto deste aqui apresentado pelo apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Nós temos uma relação dualista com a fé quando nós, aos domingos, nos reunimos aqui, nos ajuntamos aqui, e aqui o nosso vocabulário muda, o modo como nós nos vestimos muda, o modo como nós nos portamos muda, mas quando nós saímos destas portas aqui para frente, quando ao longo da semana nós nos relacionamos com as nossas tarefas ordinárias, quando nós estamos no trabalho, quando aqueles que estudam estão aí na sua escola ou nas faculdades, quando nós nos relacionamos com os nossos entes queridos, os nossos familiares, dentro de casa, o nosso comportamento é completamente distinto daquele que nós apresentamos aqui aos domingos. Então, há um dia de ser crente, nós nos caracterizamos, nos vestimos, nós produzimos em nós mesmos aquelas mudanças que são exteriores, mas ao sairmos daqui, nós agimos completamente como outras pessoas. E a vontade de Deus, embora a ordem do apóstolo Paulo direcionada a Timóteo é para que ele se torne padrão dos fiéis, implica necessariamente no fato de que em nos tornarmos padrão para os fiéis, nós seremos também luz no mundo. Nós viveremos, então, de um modo distinto daquele que é comum ao mundo viver. Estas são as implicações, irmãos, de uma vida santa, de uma vida piedosa, que não acontece somente aqui neste recinto, que não acontece somente quando os crentes estão reunidos, mas que deve perdurar durante toda a nossa vida, em ambientes onde normalmente nós estamos cercados por pessoas que não conhecem ao Senhor. Mas quanto do nosso testemunho não se torna, ao invés de um padrão ou um luminar a apontar o caminho para o descrente, na verdade torna-se um empecilho para que as pessoas ouçam e recebam o Evangelho. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que ele deve ter um viver santo. Um viver santo, separado, distintamente cristão, piedoso. É o que o Senhor requer de nós também, meus irmãos. Esta é a vontade de Deus para nós também. Então nós chegamos ao verso de número 13. E aqui nós podemos ver o apóstolo dizendo assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Lá no capítulo 3, no verso de número 14, nós vamos perceber aí a intenção
do apóstolo Paulo, que estava ausente, de ir ter com Timóteo, com aquela igreja ali em Éfeso, presencialmente, em um tempo breve. E é por isso que ele diz, até a minha chegada, ou seja, ele nutria a intenção de estar ali com aquela comunidade. Timóteo, ele deveria se ocupar de providenciar 3 elementos que recebessem a devida preeminência nas igrejas de Éfeso e dos arredores ali. Os 3 elementos são a leitura pública das Escrituras, a exortação e o ensino. Paulo vai dizer, até a minha chegada, você deve se ocupar destas 3 coisas. E a leitura pública, meus irmãos, das Escrituras, ela era muito importante, em especial naquele tempo, porque ela era o meio de um grande número de pessoas ouvir o texto sagrado, ao passo de que bem poucas elas tinham acesso pessoal ao texto, ou até mesmo tinham condições de lê-lo. Nós estamos falando de um tempo onde havia uma imensa maioria da população que era analfabeta, que não sabia ler. É por isso que os escribas, eles cuidavam da leitura pública na sinagoga aos sábados. Porque aquele era o único relacionamento que muitas daquelas pessoas teriam com o texto sagrado. E na igreja cristã, nos seus primórdios, isso ainda perdurava. Por isso era tarefa do ministro ler a Bíblia, ler a Escritura publicamente ali diante dos irmãos, para que eles pudessem ouvir o texto sagrado. Durante um bom tempo ainda, houve uma escassez considerável dos manuscritos bíblicos, o que ia tornar essa leitura da Escritura essencial para a vida da igreja. Timóteo deveria se ocupar disso. A igreja, ela continuou a prática da sinagoga, da leitura da Escritura, e ela fez da leitura da Escritura um elemento básico do culto cristão. A leitura das Escrituras, normalmente, no costume judaico, ela era seguida de uma exortação que se baseava na leitura do texto em questão. Mas já no culto cristão agora, e Paulo, a partir do verso 13 aqui, ele está dando algumas diretrizes muito específicas a Timóteo quanto a como ele deve se portar no culto público. Paulo, a gente precisa lembrar, se nós lemos a primeira carta a Timóteo, ele já havia dado algumas instruções a Timóteo sobre o modo como ele deveria advertir a determinadas classes de pessoas quanto a como eles deveriam se portar no culto público. Agora Paulo está falando para Timóteo o que ele deveria fazer no culto público. Então, no costume judaico, eles liam o texto, um manuscrito, a Escritura, e havia uma exortação. Mas no culto cristão, havia um lugar ali em especial que era reservado para o ensino. Ensino este que consistia na instrução das grandes verdades da fé cristã contidas naquele texto que fosse lido ali pelo representante da comunidade. É o que nós fazemos até hoje, vocês percebem, irmãos? O nosso culto, ele carrega esta essência até hoje. É óbvio que não é somente isto que compõe o culto público. Existem outras coisas que compõem o culto público que haviam até mesmo sido mencionadas pelo apóstolo Paulo no capítulo de número 2, quando ele diz respeito, por exemplo, ao falar dos homens e do modo como deveriam se portar, quando ele diz respeito à oração. A oração faz parte do culto público, mas de um modo muito especial e muito provavelmente porque Paulo está falando para o pastor daquela igreja, ele foca a sua atenção aqui na docência, naquele elemento que é o responsável no culto público por transmitir ao povo de Deus o ensino da sua palavra. Por que nós lemos a Bíblia no culto, irmãos? Por que nós
temos um sermão, nós ouvimos um pregador a comunicar essas verdades? Porque estes são elementos característicos do culto público. Mas vejam bem, é preciso que nós façamos uma correta distinção. Uma simples leitura do texto bíblico pode ser feita de modo a cumprir o seu devido propósito e pode ser feita despropositalmente. Existem pastores e líderes que leem o texto bíblico antes de uma mensagem não como o norte para o ensino da comunidade, mas como uma espécie de prefácio para aquilo que ele mesmo deseja falar. Vocês já ouviram alguém fazendo isso? Lê o texto bíblico, não explica o texto. A gente precisa explicar o texto quando a gente lê o texto bíblico. Eles não explicam o texto, não expõem o texto e começam a falar aleatoriedades. O texto, então, deixa de fazer parte de um contexto, deixa de carregar ali o seu conteúdo íntimo, histórico e particular. Ele perde completamente essas características, ele é somente um meio para que alguém fale aquelas coisas que ele deseja falar. Não é isto que Paulo está orientando Timóteo a fazer. E não é isso que, igualmente, nós devemos fazer também, irmãos. O texto bíblico, ao ser lido, ele deve, então, ser corretamente utilizado para a exortação e para o ensino, para a nossa advertência, para um viver santo e para que nós tenhamos a nossa fé, por meio do ensino, cada vez mais fundamentada nas verdades essenciais da fé cristã. É por isso, irmãos, que nós vemos uma quantidade incontável, enorme, de heresias e de falso ensino no meio da igreja. E, normalmente, há gente no nosso meio que aceita estas coisas de bom grado porque há um elemento muito característico ali daquilo que nós fazemos. Aquele homem, ele leu a Bíblia. Ele usou a Bíblia para poder falar o que ele estava falando. Mas é preciso que nós consideremos aquilo que este alguém que leu a Escritura está a falar. Ele está falando da Escritura ou ele está falando de si mesmo? Ele está explicando o texto bíblico ou ele está lançando a sua opinião, a sua interpretação sobre o texto bíblico? Vejam bem, irmãos. Vai ficar cada vez mais difícil. Eu conversava com a Bárbara sobre isso ontem. Vai ficar cada vez mais difícil para cristãos que confessam a inerrância e a total suficiência da Escritura viverem nos próximos anos. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. A gente normalmente vê alguns crentes, ao considerarem os fatos que nos cercam na atualidade, demonstrarem algum temor com alguma perseguição contra a Igreja de Cristo. O que, de fato, nós estamos sujeitos a que isso aconteça e pode acontecer. Eu, particularmente, eu faço uma leitura um pouco diferente dos tempos, especialmente olhando para o nosso país. O nosso país tem uma presença cada vez mais considerável de representantes evangélicos, até mesmo nas cadeiras do governo. A gente tem cada vez mais pessoas se autoconclamando como cristãs. Mas quando nós observamos quem são os representantes dessa classe, e quando nós observamos o testemunho, o padrão de vida destes representantes e os comparamos com o padrão cristão exposto na Escritura, nós percebemos alguns problemas. Eu não acredito que
igreja, o movimento evangélico, o cristianismo no Brasil vai enfrentar dificuldade nos próximos anos? Eu acredito que cristãos que confessam verdades elementares, como por exemplo esta que eu disse, da inerrância e total suficiência das Escrituras, eles vão ter problemas. Porque eles terão de andar não somente na contramão do mundo, mas de todo um movimento evangélico que cada vez mais tem por tendência negar o lugar das Escrituras. Colocar as Escrituras sob a sua própria interpretação, sob a sua própria maneira de vê-la, de enxergá-la, de considerá-la. Então, com muita facilidade, e cada vez mais, irmãos, menos sorrateiramente e mais explicitamente, nós vemos representantes do movimento evangélico no nosso país negando verdades cristãs. Percebam, irmãos, se vocês confessam que a Bíblia é a palavra de Deus, vocês vão ter problemas nos próximos anos. E vocês não vão ter problemas ao lidar com o mundo. Vocês vão ter problemas porque representantes do movimento evangélico, movimento este do qual nós fazemos parte, né, vão ser também oposição. Pode falar, Jetro. Sim. Nós temos a tendência, Jetro, de observar alguns fenômenos do nosso tempo e achar que eles acontecem isoladamente de quaisquer outros fenômenos na história. E quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai perceber que essas coisas sempre estão ligadas a alguma coisa. Elas não existem, elas não estão ali por acaso. Eu já li sobre isso, sobre esta visão do Jacques Derrida, né? O Jeto está mencionando, não sei se todos os irmãos escutaram, que é uma visão em que este autor, este filósofo, ele propõe que a interpretação de um texto ela não pertence ao autor. Ou seja, o conteúdo, a mensagem que está expressa num texto, não é aquilo que o autor escreveu que quis expressar, não. É aquilo que quem lê entende. E é justamente o que está acontecendo com a igreja hoje, no nosso relacionamento com o texto bíblico. Você foi muito feliz ao dizer isso, Rogeto. É verdade. Nós achamos que a Bíblia, ela diz respeito àquilo que nós entendemos. Quando o princípio de interpretação, o princípio hermenêutico da Escritura é que a própria Bíblia é que interpreta a Bíblia. Como que você interpreta a Escritura, irmãos? Fazendo uso das Escrituras. Cada vez mais nós vemos pessoas se afastando dessa prática, não dando o devido lugar da sã doutrina na sua pretensa experiência de fé, e o que nós assistimos com isso é a decadência do movimento evangélico no nosso país. Há um crescimento cada vez mais considerável desse movimento no nosso país, mas há
uma disseminação cada vez ainda maior de falso ensino, de falsas doutrinas, escândalos incontáveis. Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha, você deve viver uma vida santa. E sabe como que você vive uma vida santa, Timóteo? Colocando a palavra de Deus no lugar em que ela deve estar. Cuidando de não se afastar da sã doutrina. É isso que ele está ensinando aqui. Ele vai continuar nos versos seguintes a fazer, quando ele diz no verso 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. É uma palavra de estímulo de Timóteo. Timóteo ele foi dotado especialmente para poder cumprir esta tarefa como um ministro do evangelho, e Paulo está oferecendo a ele uma palavra de estímulo. Olha, não negligencie o dom que você recebeu. Não negligencie o dom que você recebeu. Ele não deve se descuidar. Ele deve considerar o dom especial da graça de Deus que foi outorgado a ele pelo Espírito Santo. O apóstolo vai dizer que ele recebeu, foi concedido a ele mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E aqui eu quero abrir mais um parênteses para nós fazermos uma consideração, especialmente no que diz respeito aí ao fim do verso 14, quando diz com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo havia sido ordenado por um corpo, um colegiado, uma liderança que estava acima dele, que representava a igreja. Em um tempo, irmãos, onde cada vez mais as pessoas arrogam para si mesmo a vocação ou o título de um pastor, é preciso nós considerarmos isso aqui. O que isso nos mostra? Quando nós vamos lá em Atos, ler sobre o episódio do envio do apóstolo Paulo, episódio em que Timóteo estava presente, nós vamos considerar isso também. A igreja reconhecia o chamado de Timóteo. A igreja reconhecia o dom que fora outorgado pelo Senhor através do Espírito Santo a Timóteo. E reconhecendo isso, foi então que a igreja o ordenou, na figura de sua liderança, na figura do presbitério. O que as pessoas fazem hoje? Eu não sou capaz de me submeter à autoridade de uma comunidade de fé, de uma igreja. Eu tenho discordâncias com essa igreja, e algumas discordâncias, irmãos, é natural que nós as tenhamos, mas essa pessoa tem discordâncias substanciais com a comunidade. Ele é incapaz de submeter-se a qualquer tipo de autoridade. Então ele se desliga da igreja, conclama para si mesmo o título de pastor, abre uma portinha na esquina, e aí é o que a gente está vendo hoje aí, ó. Uma briga terrível, né, entre boteco e igreja, né? Ele não sabe o que abre mais, se é boteco ou se é igreja, se é boteco. Abre um boteco ali no bairro, abre uma igreja junto. Vai esse negócio. Por quê? Ainda deveria, tem gente que pensa assim, né? Nossa, mas isso deveria ser bom, um monte de igreja abrindo. Mas, irmãos, mais uma vez, a gente precisa ver o tipo de igreja que está abrindo. Eu vou citar um exemplo muito claro para nós aqui hoje. Nossa igreja é apoiadora do projeto Pés Formosos lá do reverendo Ivan, em Medellín, na Colômbia. Medellín, né? Ele, inclusive, está lá para a plantação de uma igreja. Uma das grandes dificuldades do reverendo Ivan foi encontrar parceiros. O que normalmente na APMT, a Associação de Missões Transculturais, nós fazemos aqui? Especialmente quando se trata da plantação de uma igreja coordenada pela Igreja Presbiteriana do Brasil em outro país. Encontra-se uma igreja parceira, ou uma igreja que solicite a ida dos irmãos ali para a plantação de uma igreja cristã, bíblica. É o que aconteceu, por exemplo, com um pastor que recentemente eu conheci, que esteve durante 10 anos no Chile, deixou um trabalho ali estabelecido,
e agora está se preparando para ir para Nova Zelândia. O reverendo Ivan, ele foi em uma situação um pouco mais delicada. Enfrentou algumas dificuldades ali nos primeiros meses. Por quê? Porque a parceria que ele tinha já havia expirado e ele encontrava... o desenvolvimento do trabalho foi um tanto mais difícil porque não haviam igrejas parceiras ali. Agora vejam bem, nós estamos falando de Medellín, na Colômbia. Nós estamos falando de uma grande cidade. Nós não estamos falando de qualquer cidade. Nós estamos falando de uma cidade que tem igrejas. Mas que, ao que tudo indica, pelo trabalho de prospecção ali daquele território, ao que tudo indica, não são igrejas saudáveis. É o mesmo caso deste pastor que eu mencionei, que eu conheci recentemente, que está indo para Nova Zelândia. Foi abordado por representantes de uma denominação conservadora na Nova Zelândia, que desde os anos 50 enfrenta dificuldades, porque era a única denominação conservadora do país e que começou a sofrer com a influência da teologia liberal nos anos 50. E está assistindo a igreja sucumbindo, morrendo, acabando. E eles estão falando assim, gente, vem para cá plantar igreja. Vem plantar igreja bíblica aqui. É isso que está acontecendo. Há uma entrevista do Tim Keller, eu não sei se tem ela traduzida, pastor presbiteriano em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, onde ele fala sobre o início do desenvolvimento do ministério dele ali, como em Manhattan não havia uma igreja saudável. A gente olha a nossa cidade cheia de igrejas e às vezes tem a tendência de pensar que, nossa, olha, isso é um avivamento que nós estamos vivendo. Não. Pode ser justamente o contrário. Então, irmãos, é por isso que nós devemos considerar toda essa estrutura em que nós nos organizamos, que embora, por causa do pecado, ela seja carregada, irmãos, de coisas a serem mudadas, ela esteja carregada de erros e de falhas, ainda assim, e já naquele tempo era assim, não à toa a orientação de Paulo a Timóteo é para que ele organizasse a igreja, e quando ele diz organizar a igreja, ele está falando sobre constituir uma liderança para a igreja, presbíteros, diáconos. Por isso que nós devemos considerar esta estrutura organizacional como uma bênção de Deus para nós, apesar dos muitos defeitos e problemas com os quais nós temos de lidar por causa do pecado. Por que nós devemos considerar uma bênção isso? Porque, irmãos, normalmente qualquer estrutura que seja diferente dessa estrutura organizacional aqui, ela está fadada ao fracasso. Havia uma igreja representada por uma liderança que reconheceu o dom de Timóteo e que impôs sobre ele as mãos e falasse assim, Timóteo, olha, você está sendo enviado pela igreja. Você está sendo enviado pelo seu povo, pela sua gente. Nós reconhecemos que o Senhor chamou você. Então, Paulo está dizendo para ele, olha, não te faças negligente para o dom que há em ti. E em contraste com essa ordem do verso de número 14, no verso de número 15, ele vai dizer assim, medita estas coisas e nelas ser diligentes, para que o teu progresso a todos seja conhecido. Pela expressão medita estas coisas aqui, Paulo ele está pensando em todo o conteúdo do capítulo 4. Ele está pensando no quê? Ele está pensando que a apostasia está a caminho e Timóteo deve advertir os outros contra a apostasia. Ele deve cuidar para que ninguém daquela comunidade seja enganada por aqueles que querem substituir o verdadeiro evangelho por mitos profanos. Está contido aqui o fato de que Timóteo ele deve nutrir-se das palavras da fé, da boa doutrina, ele deve
conduzir-se de tal modo que ninguém menospreze sua juventude, deve ser padrão dos fiéis. Estas coisas aqui, mencionadas pelo apóstolo Paulo, dizem respeito a todo o conteúdo do capítulo de número 4 que nós estamos estudando. E aí ele completa dizendo assim: e nelas ser diligente. Nelas, diz o apóstolo aqui, como se ele quisesse dizer, põe nelas todo o seu coração, toda a sua alma. Timóteo, se envolva completamente com essas coisas. E qual que é o resultado de Timóteo fazer isso? Paulo vai dizer assim: é para que o teu progresso a todos seja manifesto. Timóteo, se você não negligenciar o dom que há em você, se você for diligente nestas verdades que eu estou expressando para você aqui, no envolvimento com esta vida piedosa que eu estou requerendo de você, o seu progresso vai ser manifestado para todos. Seja diligente nessas coisas. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Verso de número 16, então, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O viver santo e o ensino íntegro, irmãos, eles devem caminhar juntos. É isso o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nestes versos que nós lemos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai admoestar, advertir a Timóteo quanto à necessidade que ele tem de continuar tendo cuidado de si mesmo. Ou seja, cuidado para com os seus deveres, para com os dons, para com o privilégio que ele havia recebido de atingir as profundezas da promessa de Deus. E, particularmente, ele deve cuidar não somente dele mesmo, mas ele deve cuidar da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Viver santo, ensino íntegro, andando de mãos dadas, caminhando lado a lado. É isso o que nós estamos aprendendo aqui. Paulo está dizendo, então, diz a ele, continua nestes deveres, ou seja, ele precisa perseverar nestas coisas, ele precisa perseverar na vida santa e na diligência, na vigilância em referência ao ensino. E a promessa contida aqui neste verso é que ao fazer isto, ele salvará tanto a ele mesmo quanto aos seus ouvintes. Espera aí. Nós aprendemos que a salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé, correto? Então, quando nós lemos aqui Paulo dizer que ao fazer essas coisas, Timóteo ele salvará a ele mesmo, isso significa o quê? Significa que o que a gente aprendeu está errado? Não. Por certo, meus irmãos, uma pessoa ela é salva única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Esta é a verdade que nós aprendemos e confessamos e nela nós permanecemos. Ninguém é salvo por meio de obras. Paulo não está ensinando aqui sobre salvação por meio de obras. Todavia, uma vez que o viver santo e a sã doutrina, eles são o fruto da fé, Paulo, então, ele está apto a dizer o que ele está dizendo aqui, que Timóteo, ao cuidar de um viver santo e da sã doutrina, do verdadeiro ensino, ele salvará a si e aos ouvintes. Isso diz respeito ao desenvolvimento da nossa salvação. Em uma certa oportunidade, falando sobre o evangelho
o verdadeiro evangelho aqui com os irmãos em um estudo, eu disse que nós não devemos confundir os frutos do evangelho com aquilo que ele é. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, mas o viver santo. E uma vida no correto ensino são frutos distintivos desta salvação. Nós precisamos compreender isto. É que é ao longo da vereda de um viver santo e da diligência no ensino e na vigilância sobre estas coisas que nós e os outros que nos ouvem podem então desfrutar da salvação, desenvolver a salvação. Calvino ele vai fazer um comentário sobre este texto muito sugestivo, que ele vai dizer que, embora a salvação ela seja exclusivamente um dom de Deus, ainda assim, como está implícito aqui, o ministério humano tem um lugar importante em como Deus opera. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A ideia, basicamente, meus irmãos, é a que eu compartilhei com os irmãos na última quarta-feira, em que eu tive a oportunidade de lecionar para os irmãos, e nós estudamos os versos de 6 a 10. A ideia que eu tentei transmitir para os irmãos era qual? É que o papel que Paulo estava requerendo de Timóteo era o papel de um ator que deveria encenar a doutrina. A doutrina é o script. Vocês lembram que eu disse isso? Aqueles que estavam aqui e os que assistiram de suas casas. É como se a doutrina fosse um script. Nós lemos este script e agora nós vamos encenar essas verdades. É isso que Paulo está ensinando aqui também. Isso nos faz considerar algumas coisas importantes, irmãos. Tanto sobre o lugar da sã doutrina e da palavra de Deus, como também sobre a importância de uma vida santa. De como estas coisas se completam, não andam afastadas umas das outras. E vejam, irmãos, não sejam enganados. É bem possível que vocês possam conhecer algumas pessoas com um conhecimento muito elevado da palavra de Deus. Um conhecimento destacável da palavra de Deus, mas que vive uma vida impiedosa. Isso é possível, tá, irmãos? Isso é muito possível. O que nós aprendemos com este texto que nós temos estudado? É que essas coisas andam juntas, elas não estão separadas. Na mesma medida em que Paulo está advertindo a Timóteo a dar a devida importância para a sã doutrina, para o estudo, para a leitura, para o ensino, para a exortação, ele está da mesma forma preocupado com a vida prática de Timóteo. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, Timóteo, você pode pregar os mais belos sermões. Você pode fornecer os estudos, as lições mais profundas para a sua comunidade. Mas se você não viver uma vida santa, isso não tem utilidade nenhuma. 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 E esta verdade aqui da salvação, no verso final que nós lemos, ela é muito expressiva para nós. Porque nós recebemos como um dom da graça de Deus a salvação. Mas há muita gente que ao pensar sobre isso, ao ouvir isso, reproduz esta que é uma verdade, mas se esquecendo de que isso tem implicações práticas, irmãos. A salvação de Deus é pela graça, mediante a fé. Eu sou salvo, eu creio que há um só Deus, que é Senhor sobre tudo. Ele mandou seu Filho e morreu e tal. Mas o que destas verdades, ganhou corpo na sua experiência prática?
O que é destas verdades que você proclama com a sua boca que é perceptível no seu modo de andar, de agir, de viver? É quando nós vivemos essas verdades, irmãos, que nós damos vida a essas verdades. Encenar a doutrina é dar carne, ossos e sangue a essas verdades. É isso que o Senhor requer de nós. E a igreja já tem sofrido muito, irmãos. Sofrido muito por causa do testemunho vergonhoso dos seus representantes no mundo. Ela tem sofrido muito por causa de gente que sobe aos palanques e púlpitos e altares como um arauto da verdade de Deus, um representante de Deus, mas que vive uma vida vergonhosa, que tem uma vida podre. Paulo está ensinando aqui. Olha, Timóteo, essas coisas são inseparáveis. Inseparáveis. São amigas íntimas. Elas são irmãs de sangue. Você deve se preocupar com a doutrina, mas você deve viver vida piedosa. Porque a sua verdadeira preocupação com o ensino, com a doutrina, vai ganhar corpo quando nós percebermos os seus efeitos na sua própria vida. Torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis. É o que o Senhor diz para nós hoje também. E a minha oração, irmãos, é para que o Senhor me ajude. Tenha misericórdia de mim. Há um fardo pesado sobre os meus ombros, mas há um fardo pesado também sobre os ombros de quaisquer irmãos crentes, membros da família da fé, qualquer um de vocês, irmãos, que, embora talvez não ocupem uma cadeira no conselho desta comunidade, embora não sejam pastores ou ministros licenciados, como é o caso de alguns outros, embora não sejam seminaristas, não estejam se preparando para exercer esta função, vocês são sacerdotes de Deus no mundo. É isso que nós aprendemos com a doutrina do sacerdócio real. Nós somos os representantes do povo de Deus no mundo. Não são somente pastores, não são somente líderes, não são somente aqueles que ocupam cargos de liderança numa comunidade. Somos todos nós. Em cada lugar que você entra, que você pisa, você é um representante de Deus e de seu povo. E o que Deus requer de nós é que nós sejamos padrão dos fiéis, que nós vivamos vida santa. E isso vai ser evidenciado pela nossa prática, pela nossa vida piedosa e pelo valor que nós damos à sã doutrina, à Escritura. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós.